Olá, pessoal! Aqui é Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos corrigir as atividades da semana 3, que fala sobre análise de DNA, que é do PET volume 4. Antes de a gente começar, de fato, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai continuar recomendando os meus vídeos para você. Atividade 1 da página 50. 5 casais alegavam ser pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Observe os DNAs dos casais e compare com os do bebê. Que casal pode ser considerado os pais biológicos do bebê? Então, pessoal, nessa atividade, a gente vai procurar aqui nesse quadro, que seria os testes do DNA, semelhanças genéticas entre o bebê e os 5 casais de pais aqui, que podem ser o casal biológico. Para isso, a gente precisa observar padrões de comportamento, semelhanças. Então, a gente vai procurar os pais que têm maior semelhança com o bebê. Então, você vai ter que analisar nessa atividade, para você chegar na resposta correta, você vai analisar banda por banda, parte por parte. Então, se o bebê não tem a banda escura, tem a banda aqui clarinha, né? Você vai procurar os possíveis pais que possuem também esse padrão. Então, aqui, ó, o bebê, ele não tem. Então, aqui seria 1, 2 e 3, poderia. O 4 e 5 já não é tão semelhante assim. Nessa de baixo, esse aqui pode, o pai 1 poderia ser e o pai 3 também. No próximo, aqui nós temos semelhanças do bebê com a mãe 1 e com o pai 2. E aqui no 3 a gente tem semelhança com o pai 3. E o bebê aqui tem semelhança com a mãe 4. Na próxima, o bebê tem a banda, o 1 não poderia ser, o 2 não poderia ser, o 3 a gente tem semelhança com o pai, o 4 aqui a gente tem semelhança com a mãe. O próximo, aqui o bebê não tem, o pai 1 não tem, a mãe 2 não tem, o pai 2 não tem, mas a mãe 2 tem. O terceiro, o bebê tem semelhança com o pai. O quarto tem semelhança com o pai também. E o quinto seria com a mãe. Fazendo essa análise, você vai perceber, de um por um, que a maior semelhança entre o bebê é com o casal pai e mãe 3. Esses são os que têm mais possibilidades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora, fazendo a análise somente do pai 3. Então, o bebê aqui, ele tem semelhança direta com o pai. Passando para a próxima. E as duas daqui da frente, que eu não contei antes, também tem semelhança com o pai e a mãe. Prestem atenção. A próxima, ele também vai com o pai. A próxima, ele tem semelhança com o pai e a mãe. O próximo, ele tem semelhança com o pai. O próximo, ele tem semelhança com a mãe. O próximo é idêntico do pai dos pais e da mãe e do bebê. No próximo também, idêntico. No próximo, ele tem semelhança com o pai. No próximo, com a mãe. No próximo, ele tem semelhança com os dois. No próximo, ele tem semelhança com a mãe. E no próximo, ele tem semelhança com o pai. Então, fazendo o comparativo dos 5 casais, o terceiro pode ser considerado os pais biológicos. Vamos passar para a próxima atividade aí. Atividade 2. A impressão digital genética, DNA fingerprint, é um dos testes desenvolvidos com o avanço da engenharia genética, já disponível em alguns laboratórios. Seu resultado se traduz num padrão de bandas, semelhante a um código de barras utilizados no comércio. Tal impressão genética dá identidade individual de forma segura. No DNA fingerprint, o que observa são... Pessoal, então tá falando aqui de bandas de DNA. Aqui a gente está falando de impressão genética, aquela que mostra aí o conjunto, né,
de características que aquele ser tem, com todas as informações. E isso a gente está procurando sequências de DNA. Segmentos de desoxirribose são segmentos de açúcar, né? Desoxirribose é um tipo de açúcar, uma pentose. Moléculas mistas de DNA e RNA, isso também não traz uma identidade individual de forma segura. Os fragmentos de ribose também é um açúcar. O grupo fosfato não traz identidade genética nenhuma. Proteínas chaves codificadas pelo DNA simples também não vai trazer essa identidade de forma segura. O que vai trazer essa identidade de forma segura e vai ser a sequência de DNA. Atividade 3, páginas 50 e 51. A prestigiada revista Science elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças transportadoras de atrofia muscular espinhal do tipo 1, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e a morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, o vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase seguinte. Então, a gente tem que ter 3 respostas corretas aqui nesses 3 espaços. Os vírus injetados às crianças foram capazes de, restaurando a produção de, que passaram então a controlar adequadamente de. Pessoal, atingir a medula óssea, a gente não pode falar que isso que vai resolver, porque a gente está falando aqui de neurônios, que são células do sistema nervoso central, células cerebrais, e medula óssea, a gente está falando de produção de sangue, então essas a gente não tem ligação. Então, todas essas que começam com medula óssea, a gente já pode cortar, que é a letra A e a letra D. A letra B, a gente não está removendo os neurônios de cópia defeituosa, tá? Na verdade, a gente está introduzindo os neurônios de cópia normal do gene. Então, portanto, a letra C é a letra correta. Então, completando agora a resposta certinha, né? Os vírus injetados nas crianças foram capazes de atingir a medula espinhal e introduzir os neurônios à cópia normal do gene, restaurando a produção da proteína essencial à função dos neurônios da medula, que passaram, então, a controlar adequadamente os músculos. Essa seria a resposta correta. Atividade 4 da página 51. O Jornal da Folha de São Paulo, em junho desse ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: a Polícia Federal usa bituca de cigarro de DNA para apurar ataque de facção. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar os criminosos por meio da identificação dos DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto, é correto afirmar que: letra A, as mutações e a mitose, que embaralham as diferentes combinações genéticas, são processos responsáveis pela geração da variabilidade genética na espécie, que permite identificar uma pessoa sendo como única. Essa alternativa é falsa. Esses processos, eles não garantem identificar como uma pessoa única. As mutações justamente trazem diferenças, e a mitose, a gente não vai ter embaralhamento de combinações genéticas, e sim a gente forma clones, né? Se fosse a meiose, sim. Nós possuímos a variabilidade genética, como por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes que permite uma análise genética de DNA presente na cena do crime que identifica um criminoso. Gente, toda a nossa espécie ela tem um conjunto de cromossomos que são iguais. Se a pessoa tem um número diferente, ela apresenta uma trissomia, ela vai ter alguma síndrome ou outra coisa que a torna diferente, mas isso não é uma coisa natural dos indivíduos e que cada um tem um número diferente de cromossomos. A identificação de pessoas por meio da análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA, mostrando assim quem é o DNA presente na cena do crime. As enzimas de restrição, elas não são utilizadas com esse intuito. Então, essa letra C está incorreta. Na eletroforese, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados,
correm uma maior velocidade. Falso, elas correm uma menor velocidade. Já está errado. Letra E. A eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzima de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos característicos de cada pessoa. Impressão digital molecular. Então, a letra E era a resposta da questão 4. Agora, falando um pouco sobre a questão 5, que é da página 51 e 52, lá fala o seguinte: a técnica pode ser utilizada para marcar células cancerosas e, com isso, identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado, os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que as proteínas sintetizadas pelos camundongos teriam que ser injetadas em um tumor, onde elas difundiriam para as demais células, permitindo marcá-las. Resposta está incorreta, né? A gente não consegue fazer isso aí. Injetar em um tumor uma proteína sintetizada. Não ocorre dessa maneira. B. Ocorreu a produção de proteínas que ficam fluorescentes nas células do camundongo, revelando que houve a expressão dos genes da água-viva. Pessoal, essa é a resposta correta. As demais, elas estão incorretas. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e até semana que vem. Tchau, tchau!